Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Já que estamos hoje dando graças a Deus por uma construção, por uma obra feita na casa do Senhor, eu quero convidar você para que abra sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 4. Vamos ver uma outra obra realizada e que consta na palavra de Deus. Neemias capítulo 4. Pode abrir aí no índice para você localizar rápido o texto e acompanhar a leitura, versículo 1 de Neemias capítulo 4. Todos encontraram? Vamos iniciar a leitura. Neemias 4, verso 1. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues a sua maldade, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos construindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdote souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejavam atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus, colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isto, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e há ainda muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram, para que, onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso os posicionei, alguns do povo, atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas mulheres e suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo que Deus tinha frustrado o seu trabalho, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lança, escudos, arcos e couraça. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro.
Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes um dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Na ocasião também eu disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante deve ficar à noite em Jerusalém para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos e meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Muito bem. Em 586 a.C., os babilônicos invadiram Jerusalém, destruíram a cidade e colocaram fogo no templo de Salomão. 586 a.C. Em Jeremias 29:10, o profeta havia dito que esse cativeiro na Babilônia duraria 70 anos. E assim aconteceu. Até que Ciro, imperador babilônico, permitiu a volta dos judeus, depois daquele tempo. E eles voltaram em 3 grupos. O primeiro grupo foi liderado por Zorobabel, e a missão deles era reconstruir o templo. Um segundo grupo voltou sob a liderança de Esdras, para cuidar da parte espiritual do povo que voltava do exílio. Esdras era pastor, era um ministrador da palavra. E um terceiro grupo voltou sob a liderança de Neemias, para reconstruir os muros ao redor da cidade. Muito bem. Dito isso, irmãos, eu estou lembrando e quero compartilhar com os irmãos de um filme que eu assisti, 7 dias em Entebbe. Não sei quantos assistiram. É um filme baseado em fatos reais. Um avião é sequestrado e começam as negociações para a libertação dos passageiros, do piloto, do copiloto. Isso demora um bom tempo. Eu não vou contar o filme, porque filme não é para ser contado. Filme é para ser assistido. Eu penso assim. Né? Mas, durante essa situação, um dos sequestradores faz amizade com o piloto do avião. E eles começam a conversar. O piloto pergunta para o sequestrador: por que vocês fazem isso? Por que vocês estão fazendo isso? Por que um coração tão duro? Por que vocês fazem tanta maldade? Qual é o propósito disso? E o sequestrador responde: irmãos, eu só tenho um medo: de uma vida sem significado. Eu só tenho um medo na vida: de uma vida sem significado. Sua vida tem algum significado, irmão? Qual é o significado da sua vida? Você já descobriu por que está aqui nesse mundo? O que Deus tem para você? Qual é o significado que Deus tem para a sua vida?
E aí eu posso falar um pouco, eu nem combinei com o pastor Jorge, coisas de Deus. Ele falou em Neemias, domingo passado, eu acompanhei na internet. E Deus me dá, nessa semana, antes até mesmo do pastor pregar, também um texto em Neemias. E eu queria só passar rapidamente, porque ele falou sobre propósito e objetivo. Quem assistiu com atenção lembra disso? E quando falamos em ter um significado para a vida, a gente tem que falar sobre propósitos e objetivos. Irmãos, o objetivo é muito fácil de alcançar. Por exemplo, eu vou juntar $15 mil este ano. Um objetivo que você pode ter. Se o seu trabalho produz mais, você pode traçar o objetivo de juntar $100 mil em um ano. Investir, poupar, um objetivo. Agora, a grande questão é, com que propósito? Para que você vai juntar esse dinheiro? Eu vou para os Estados Unidos. É fácil, objetivo. De alguma forma você veio, de alguma forma você está aqui. Tinha esse objetivo. Muito bem, mas se você tem um objetivo, mas você não tem propósito, você tem uma vida ou vive sem significado. Você precisa ter um propósito para aquilo. Alguém aqui já comprou sítio? Diz que são duas alegrias, não é? Quando você compra o sítio e quando você vende o sítio. Casa de praia, mesma coisa. Quando compra a casa, primeiro ano você vai toda a família. Segundo ano vai você e a esposa, né? No terceiro ano você vai sozinho e põe uma placa lá, vende-se. Por quê? Teve objetivo. Comprar o sítio, comprar a casa de praia. Mas não teve propósito. Para quê? Você responde no propósito, para quê? Então, para quê? Qual o propósito de eu exercer essa profissão, de eu juntar esse dinheiro, de eu estar aqui nesse país? Qual o propósito? Estou investindo, isso é o objetivo. Mas para quê? Com que propósito? Se não tiver propósito, irmão, meu amigo, você está colocando a escada na parede errada. Aí vai chegar lá, subiu, sacrificou, sofreu, suou, chega lá em cima. Quem trabalha com construção sabe disso. Chega lá em cima, opa, não tem nada aqui para fazer, coloquei a escada na parede errada. Neemias tinha um objetivo. Falou com o rei, vocês lembram disso, domingo passado, arrumou toda a estratégia para voltar, o objetivo. E qual era o propósito? Construir o muro, ou reconstruir o muro que os babilônicos haviam derrubado, haviam colocado fogo. Pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso. Quem sabe você já esteja com 60 anos de idade, 65 anos de idade, e está se perguntando, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer nesse mundo? E queria confirmar para você, reafirmar para você, que só Deus nos dá sentido para viver. Nos dá um propósito para viver. Só Deus que nos ajuda a definir isso na minha vida. Para que eu estou aqui nesse mundo? Qual o propósito de eu estar aqui nesse mundo? Pensa nisso. Lembra de Neemias? Ele tinha um objetivo, mas tinha um propósito. Não adiantava nada ele sair da Babilônia, falar com o rei, pedir cartas, pedir segurança, carros, material, objetivo. Se ele não tinha o que fazer com aquilo, quando chegasse em
E sabe o que acontece, para terminar essa ideia? Para quem não tem propósito na vida, pode ter muitos objetivos, mas não tem um propósito, sabe o que acontece? Sabe qual é o apelido dessa pessoa, mesmo crente? Mariposa. Sabe a mariposa quando ela fica rodando em torno da luz? Já viram? Ela fica rodando, 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 até que daqui a pouco ela cai, cansada, e alguém vem e pisa e varre para fora da casa. Quando a gente não tem propósito na vida, a gente fica que nem a mariposa, sem nenhuma direção, girando, girando até cansar e sem nenhum propósito. Vamos aplicar, irmãos, aqui agora nos próximos minutos, a igreja, a nossa igreja, o que acabamos de fazer com o que acontece na construção desse muro. Primeiro, o versículo 6 diz que o coração do povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Neemias ora no versículo 4, ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Mas eles mesmo assim estavam se dedicando ao trabalho. E depois, se você ler todo o texto, você vai ver o livro de Neemias, que ele orou 7 vezes, pelo menos, sobre aquela situação. Ele levou aquela situação na base da oração. Diante de qualquer dificuldade, ele orava. 7 vezes. Versículo 19 do capítulo 5, ele diz: lembra-te de mim, ó Deus. Começamos essa obra, estou liderando essa obra, estou liderando essa empresa, estou liderando a minha família, estou liderando essa situação aqui no meu trabalho. Lembra-te de mim, essa deve ser a oração do crente. Lembra-te de mim, me socorre. E Deus lembrou de Neemias. Ele não só orou, irmãos. Quando eu falo 7 vezes, eu quero dizer o seguinte, que Neemias orou, ele perseverou. Ele insistiu até que a bênção viesse. O povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Irmãos, é isso que precisa acontecer na igreja. Pastor não é nada sem a igreja. Pode ter um monte de ideias, pode pregar bem, pode ter um monte de planos para a igreja. Mas se a igreja, o povo de Deus, os crentes, cheios do Espírito Santo, se dedicarem ao trabalho, então a obra acontece. A obra de Deus vai em frente. Versículo 6, interessante, Neemias diz que chegamos à metade do muro. Estudiosos nos dizem que o muro deveria ter entre 6 e 8 metros de altura. E que nessa ocasião aqui, o muro estaria entre 3 a 4 metros apenas. Metade da construção. Irmãos, a obra da igreja, como podemos aplicar isso? A obra da igreja, irmãos, é uma obra inacabada. Inacabada. Por quê? É uma obra para a eternidade. Sempre teremos almas para ganhar, para salvar, para apresentar a elas Jesus. É uma obra inacabada, vamos trabalhar até o dia que Jesus voltar. O muro ainda está pela metade, precisa ser terminado. Uma obra que todos precisam se envolver. E muitas vezes, irmãos, ou na maioria das vezes, na história da igreja, o grande campo missionário que nós temos, a obra inacabada que nós temos para fazer,
está dentro da nossa casa. Tá bem? Dentro da nossa casa. Tem um neto ali que você precisa falar de Jesus e ganhá-lo para Jesus e batizá-lo dentro de casa. Um parente, um filho, um sobrinho, uma obra sem fim. E temos trabalho toda a semana. E aí eu volto ao meu ponto. Qual o propósito? O propósito é só trabalhar? É muito pouco. Só ganhar dinheiro? Para o crente, é muito pouco. Muito pouco. Deus nos chama para uma obra muito maior. Povoar os céus. Versículo 7, Neemias diz que as brechas estavam sendo fechadas. Olha lá, a obra avança. Em 1872, o avivalista Henry Varley disse, 1872, o mundo está para ver o que Deus faria com um homem absolutamente entregue em suas mãos. Vou repetir o que Henry falou, para você guardar bem. O mundo está para ver o que Deus faria com um homem que absolutamente se entregue completamente em suas mãos. Moody ouviu e respondeu: eu serei esse homem. Eu serei esse homem. E Moody se transforma num dos maiores pregadores da igreja. Impressionante, Moody, irmãos, aí para você que tem uma profissão, ele não foi a seminário nenhum. Sabe o que Moody fazia? Moody era sapateiro aqui em Boston. Sapateiro. Eu serei esse homem. E é interessante que naqueles tempos, irmãos, ainda bem que acabou isso. Se você trouxesse um visitante na igreja, no domingo anterior você planejava, domingo eu quero trazer 30 visitantes. Era a cabeça daquela época, era assim que funcionava. Você tinha que reservar 30 lugares e pagar, dar uma oferta por aqueles 30 lugares. Moody começou com 10, começou com 15, trazia 50 visitantes e pagava, dava em oferta para a igreja, para que as pessoas ouvissem do Evangelho. Inclusive ele tentou pregar. A terceira vez que ele foi pregar, ou a segunda vez que ele foi pregar, um diácono chegou para ele: ô Moody, para com isso, rapaz. Você não tem jeito nenhum para pregar. Seu negócio não é pregação, Moody. Para com isso. Ele aceitou humildemente a palavra daquele diácono e foi para o dom dele, evangelizar, falar de Jesus para as pessoas, pessoalmente na rua, em outros lugares, sem se preocupar em ter feito um seminário. Eu li a biografia dele, estou puxando pela minha mente agora. Parece-me que foi em Los Angeles. Vocês podem me ajudar lendo a biografia dele, está lá. Ele estava andando pela rua, se aproximou de um jovem e falou: você é crente? O jovem: não te interessa saber. Moody insistiu: você é crente, jovem? O jovem virou para ele e falou: o senhor deve ser Moody. O senhor deve ser do tal do Moody, pregador do Evangelho, para insistir assim, para que eu ouça o Evangelho.
as brechas estavam sendo fechadas. Em Ezequiel 22, o profeta diz: Deus está procurando um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Procurando pessoas para que se colocassem entre esse povo que se perde e a minha graça. E não encontrei ninguém. Irmãos, que Deus não esteja mais falando isso para a nossa igreja, para nós. Não encontrei ninguém que intercedesse. Até hoje, irmãos, Deus está procurando crentes que se coloquem entre as almas sem Deus, sem salvação e a graça de Deus. Versículo 10 diz que os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Irmãos, são dois os inimigos de Neemias e do povo aqui. Dois. Primeiro inimigo, o inimigo interno. O desânimo. Já não tem mais forças. Não vou mais para a igreja. Estou cansado de fazer esse trabalho, desse departamento, eu não vejo o resultado, e eu vou procurar lá a liderança, vou largar isso de lado, vou falar com alguém que não dá mais. Meus irmãos, os inimigos internos. Quando esse pensamento vier a você, irmão, lembre-se que, como crente em Jesus Cristo, você está cheio do Espírito Santo de Deus. O Deus habita em você. Então não permita que este inimigo interno, o desânimo, tente derrubar você. E tem também os inimigos externos, como esses homens aqui, que criticam, que querem derrotar Neemias, que não querem ver a obra realizada, zombam. E Neemias então entra com uma palavra. Verso 14. Lembrem-se de que o Senhor é grande. É o único Deus. Está bem, irmão? Vier o desânimo, vier a crítica, vier a oposição, por causa do nome de Jesus, por causa do seu testemunho, lembre-se de Neemias 4,14. Lembre-se de que o Senhor é grande. Estudando a vida do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 7 de 2 Coríntios, Paulo diz assim para os irmãos de Corinto: pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. Olha o apóstolo Paulo falando isso, irmãos. Conflitos externos, perseguição e temores internos na Macedônia. E Deus tinha mandado ele para lá. Estão lembrados? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Meus irmãos, tudo que nós passamos como crentes, desânimo, tristeza, decepções, vemos escândalos na igreja, Paulo passou por isso. 5 vezes tentaram matar Jesus. Pelo menos 5 vezes. A começar na sua cidade, em Nazaré, onde ele tentou iniciar o ministério dele. Então, 2 vezes, nesses 5 vezes, 2 vezes tentaram apedrejá-lo. Então, irmãos, vamos guardar isso aqui. Já não há mais forças e há muito entulho para ser tirado. Guarda isso, irmão. Inimigos internos, inimigos externos. Se você está passando por isso, se você vier a passar por isso, você está jogando no time de Paulo, no time de Jesus. Você joga nesse time. Você está escalado para jogar no time desses 2 homens. No caso, homem e Deus, não é? Jesus.
Eles passaram por tudo isso. Não tenham medo. Lembrem-se do Senhor e lutem. Aqui, maravilhoso. Lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Neemias está falando aqui, irmãos, de família. Lutem, vamos lutar pelas nossas famílias. É muito entulho, irmãos, sendo jogado sobre nossas famílias. Muito entulho. O que esse mundo tem é entulho para jogar sobre nossos filhos, jogar sobre os nossos netos, jogar sobre os nossos casamentos. Hoje estão dando vários nomes para o casamento. Não vou nem citar aqui porque alguns são nomes escandalosos. Vários nomes para a família. Para nós como cristãos, família foi criada por Deus. Homem, mulher, Deus é que fez o primeiro casamento. Os entulhos continuam sendo jogados. Continuam. Lutemos, diz Neemias, nos convida por nossas famílias. Quando o povo de Israel chegou diante do Mar Vermelho, todos conhecem a história, pelo menos de ouvir falar, pela frente estava o mar. Atrás vinha o exército egípcio. E estudos arqueológicos nos mostram que de um lado havia um posto avançado do exército egípcio. Eles não podiam ir para lá. E do outro lado havia uma parede de pedras, uma montanha de pedras. Crianças e idosos não podiam suplantar, vencer aquela montanha de pedras. Eles estão literalmente cercados. Na frente, não pode voltar, não pode ir para a direita, não pode ir para a esquerda. Meus irmãos, aqui no texto a gente vai ver, na construção do muro, que ao norte está Sambalate, ao sul está Tobias, ao leste estão os amonitas, ao oeste estão os adoditas, cercados, 4 lados. Qual é o escape, irmão? Para cima, para Deus. Você está cercado por algum problema na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, cercado pelos 4 lados, você não vê saída. Eu quero indicar a saída hoje para você. A saída, irmão, é para o alto, para Deus. Convide Ele para abrir a porta. E quero lembrar você também, irmão, que está enfrentando algum tipo de oposição, que a oração, ela não elimina a oposição. Neemias está orando, 7 vezes orando, e a oposição continua contra a obra que está sendo feita. Olha que interessante. Oração não elimina a oposição. Não elimina. Pelo contrário, irmãos, ela nos fortalece. A oração nos fortalece. Deixe-me lembrar você de um exemplo tremendo da Bíblia. Jesus no Getsêmani. O que Jesus disse para o Pai? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele orou. Deus respondeu. Oração nem sempre destrói a oposição. Ela continua. Só que aquele tempo ali no Getsêmani de oração, em que Jesus sua sangue, é sofrimento demais, então a cruz de Jesus começa no Getsêmani, ali ele começa a sangrar por nossa causa. Serviu, não serviu para ele escapar da cruz, mas serviu para ele suportar a cruz, vencer a cruz.
Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, irmãos, o escape é para o alto, como hoje para nós. Foi com Moisés lá no Mar Vermelho, foi com Neemias na reconstrução do muro. O escape é para o alto. E o verso 19 diz: nosso Deus lutará por nós. Essa é a nossa certeza. Mesma certeza que Neemias tinha, nós temos. O Senhor lutará por nós. É interessante no capítulo 6, se você continuar lendo Neemias, que os inimigos convidam Neemias para uma reunião. Vamos fazer uma reunião para discutir esse assunto? Precisamos discutir. Vocês estão insistindo na obra aí? E Neemias chama um servo dele, diz para ele: vai lá, diz para eles que eu estou realizando uma grande obra e não posso atender o convite deles, me reunir com eles, não posso. Estou realizando uma grande obra. Irmãos, nós estamos realizando uma grande obra, com resultados para a eternidade. De um jeito ou de outro, você está envolvido nessa obra, e que é a maior de todas as obras. Não posso ir, nós não vamos atender os convites desse mundo, nós não vamos desanimar, nós vamos falar: nosso Deus lutará por nós. Baixe sua cabeça em oração. Até quanto da sua vida está comprometida com o reino de Deus? Irmãos, Deus nos livre, Deus nos livre de nos tornarmos um ajuntamento social. Porque nesse país, com a vida que temos, de isolamento, discriminação, temos carência de contato social, de abraço, de conversar, tomarmos um lanche juntos. É uma carência que nós temos. Mas, irmãos, que Deus nos livre de sermos um ajuntamento social. Deus tem muito mais para nos oferecer, para nos usar. Muito mais. Muito mais. Coloca isso para Deus enquanto os irmãos do louvor estão chegando aqui na frente. Nós vamos fazer uma oração de entrega. Cantarmos juntos uma oração de entrega agora. Ora um pouco mais, irmão. O que falou o seu coração? Algum entulho na sua vida, algum entulho na sua casa, precisa ser retirado. Palavras de desânimo, inimigos dentro da própria família que zombam de você. Não posso ir. Estou envolvido numa grande obra. Você está envolvido numa grande obra, irmão. Quem sabe quando você aceitou Jesus, você não tinha consciência da obra em que você estava se envolvendo. Mas com a leitura da palavra, com a explicação da palavra, hoje você tem uma ideia da obra e do desafio em que você está envolvido.